Meus amigos, eu tô ficando mais velho e eu tô aprendendo a fazer umas coisas muito boas. Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma pegada muito forte de fazer acontecer. Mas à medida que você vai envelhecendo e amadurecendo, você vai ficando com vontade de ensinar as pessoas como é que faz. É tão maravilhoso conseguir dar vantagem para alguém, dar vantagem para uma geração. Tô vendo aqui o Léo, que muito cedo veio parar na adoração e ele cantando com o Lucas aqui agora, sabe, levantando uma nova geração de novo. Não dá nem tempo da gente acostumar com uma, já tem uma outra nova geração. Mas isso acontece em ambientes de paternidade espiritual genuína. E paternidade não é um homem, não é uma revelação sobre um pastor ou um apóstolo, é o corpo da igreja, sendo como pai, que é o bom pai, sendo como filho, que é o pai da eternidade, sendo como Espírito Santo, que é o pai que adota. Então, juiz para as viúvas, pai para os órfãos e família para o estrangeiro, é a igreja de Jesus, amém? Aleluia. Então, queria ensinar algo para você hoje, com muito carinho, não que eu saiba todas as coisas, mas tem 25 anos que eu estou praticando, nem tenha isso como uma pregação, mas tem pouco mais de 25 anos que eu estou praticando essa aula, te dar uma aula. Imagina nós dois sentados agora e eu te ensinando uma coisa muito poderosa. Vivemos dias intensos e maravilhosos aqui, sim ou não? Mas e agora? É a última sessão. Vai acabar. Eu adoraria viver de conferência. Muita gente disse isso. Quando Jesus levou seus melhores amigos para o Monte da Transfiguração, ele transfigurou. Galera que gosta de farmar aura tinha que ver o que é transfigurar. Sabe de nada, inocente. Jesus transfigurou. Elias aparece lá. Moisés aparece lá. Homens que não morreram. Homens que foram levados. Naquela hora, os seus melhores amigos falaram: vamos construir uma casa para cada um de nós morar aqui? Vamos lá, gente. Quanta gente não quis morar aqui esses dias? Eu ficaria por aqui esses dias. Eu não iria embora esses dias. Nós chegamos aqui para almoçar hoje e passamos a tarde toda junto. E agora a gente está aqui. Só demos um retoque no Rolon, que é muito importante. Não esqueça nunca disso. Mas a gente já está aqui de novo. Mas e se você me perguntasse, cada um de vocês chegasse, tivesse uma oportunidade da gente ter uma meia hora junto, você falasse assim: Lê, qual a coisa mais importante que eu deveria fazer depois dessa conferência? Me dá 50 minutos que eu vou entregar isso para você. Vamos lá? Fala pro seu vizinho, fique esperto que ele vai ensinar uma coisa pra gente. Gente, é um ensino de muitos anos. É um ensino espiritual, visceral, da minha devoção, de que eu aprendi com homens e mulheres de Deus, de que fui inspirado por pessoas muito mais espirituais do que eu. Então, Efésios 5,18, o tema da minha mensagem é: permaneça na presença. Quantos sentiram um toque da presença esses dias? Diga aleluia. Cara, foram dias maravilhosos. Eu tô com a foto mais feia da conferência. Deu pra ver que o Botox venceu com força. Preciso de um retoque. Tava com cara... Se tivesse branca a minha cara, era maracujá de gaveta, mas tava vermelho, uma mistura de pimentão esmagado de fim de feira. Chorando com gosto, assim, ó, abraçando com o Manu, pastor do Acre. Ele naquela hora estava me agradecendo: obrigado, porque é a primeira vez que eu estou numa plataforma ordenando pastores junto com vocês. Muito obrigado por isso. E, gente, eu estou fazendo isso desde a primeira ordenação de Poema. Não dá para acostumar. Não é normal. É realmente um mover espiritual. Eu fiz até uma mancada aqui, eu fiquei filmando o Du. Eu sabia que ia chamar o Du estava lá no canto, lá, bonitinho com o foninho. Du e Amanda, e assim... Tirou o fone, não sabia se ria, se chorava. Filmei, depois eu vendo o vídeo pra vocês. Eu não cobro pra pregar nada, mas vídeo de zoeira dá pra fazer um dinheiro. Brincadeira, gente, mas eu tenho vídeo sim. Vou postar amanhã.
Mas como permanecer na presença? Samuel estava cuspindo fogo. A Érica Barreto, essa manhã, eu estava lá me restaurando na cama ainda, assistindo minha esposa. Fiquei apaixonado por ela de novo. Fiquei com vontade de casar outra vez. Já casei 4 vezes com ela, mole. Falei, caraca, que mulher maravilhosa, quero casar com ela, cheia do Espírito Santo, entregando algo tão doce, tão maravilhoso. Cada pessoa, sabe, agora há pouco o Xandão falou para mim, é só, a galera estava celebrando, daqui a pouco vai para baixo, tá todo mundo com os olhos fechados adorando. Como é que faz essas coisas? Gente, é só o Espírito Santo que pode fazer certas coisas. Efésios 5,18. Será que vai ter aqui? Os midianitas, preciso. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à desordem. Tá muito difícil para eu pronunciar isso. Deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia aqui não está lutando contra o vinho, mesmo porque se tivesse, estava escrito, nunca coloque vinho na boca. Não é isso que está escrito. Está escrito o quê? Não se embriague. E a conotação também, não é dando liberação para a gente dar uma tomada um pouquinho todo dia. Não tem nada a ver com isso. O vinho na Bíblia aqui está representando coisas lícitas que você pode fazer, mas não deveria fazer em excesso. Porque elas estão entrando no lugar do Espírito Santo. Tem uma geração aqui me ouvindo que não bebe, mas o seu celular é muito pior do que a manguaça que levou o seu vô. Já parou para pensar nisso? Seu vô tomou menos cachaça do que você consome de porcaria na internet. Então o vinho para você se chama iPhone, Android. Não se embriaguem, tira o vinho, com esporte demais. Não se embriague com entretenimento demais. Não se embriague com livros demais. Não se embriague demais com coisas que são boas, que pode ser feito, mas que tem tomado o lugar do Espírito Santo. Mas deixem-se encher pelo Espírito. O termo grego encher é um verbo que está no presente imperativo voz passiva. A tradução deveria ser continuem sendo cheios. É um presente contínuo. Não é para fazer uma vez, é para continuar sempre fazendo. Uma tradução que não faz muito sentido em português, mas seria literal do original, é mantendo sempre sendo cheio. É muito contínuo. Nos Estados Unidos vai ter umas pistas agora que elas vão encher de carga os carros elétricos sem cabo. Se você ficar andando por cima dela, igual, sabe? Você chega e coloca o celular em cima de um trocinho e carrega. Vai acontecer isso. Enquanto você corre ali por cima, você paga um pedágio maior, mas você vai mantendo o carro sendo cheio. É isso que significa o versículo. Poderia ser traduzido: permitam-se ser continuamente preenchidos. Vamos lá, alguém, gente? Maravilhoso. Uma promessa de que todos os dias podemos ser cheios do Espírito Santo. Não é um enchimento único. Tem uma linha teológica que diz: se você um dia decidiu batizar nas águas, foi cheio do Espírito. Aí tem uma outra linha teológica que diz: se você perdeu o controle, se você pegou fogo, se você orou em línguas, você foi cheio do Espírito. As duas versões é um pouco da verdade, mas não é toda a verdade. Tem gente que é cheio do Espírito Santo que não batizou nas águas ainda. Tem gente que é cheio do Espírito Santo que não orou em línguas e nem nunca vai orar, porque é um dom. Mas a prova de que ele é o fruto do Espírito. Não trai, não machuca, não fere, não mente, não passa pessoas para trás. Ele é cheio do Espírito. Ele é fiel sem ser evangélico. É maravilhoso sem ser um missionário na África. Não é um enchimento único. Não é um receba um Espírito uma vez. É um viva constantemente sob influência do Espírito. Vamos lá, alguém, gente. Sempre cheios do Espírito. Amanhã nós vamos embora, vamos estar cansado igual o cara na quarta-feira de cinza, só o pó.
E a gente vai pro aeroporto assim meio que rastejando. E eu vou ter que encontrar uma fera amanhã. Mumuzinho Barreto. Ligado no 440. Meu Deus do céu, cara. Nem todo o cedro do Líbano é energia para cuidar daquele gurizinho. E ele tá me esperando. Papai, o que a gente vai fazer? Tem que estar cheio de testosterona e cheio do Espírito Santo para aguentar aquele rapaz. Mas entre sair daqui e ir até lá, eu vou passar por diversas pessoas. Não basta um bom dia, não basta uma boa tarde. Se você é cheio do Espírito Santo, pode ser que você derrame alguma marca de Deus na vida de alguém no caminho daqui até lá. Não faz o menor sentido você ter vindo na conferência todos esses dias e ninguém amanhã ser afetado por aquilo que você recebeu de Deus. Não faz sentido voltar para a escola e para os mesmos pecados, para a universidade para os mesmos erros, para o trabalho para os mesmos vícios. Ainda que seu marido não tenha vindo na conferência, não vale a pena voltar sendo a mesma esposa para ele. Porque isso é um testemunho contrário a tudo que Jesus fez com você esses dias. Então, gente, Gálatas 5,16 é um versículo que garante que se você for cheio de espírito, o pecado vai morrer de fome. As vontades, as loucuras da nossa carne, natureza adâmica, irão morrer de fome. Se você está cheio de fé, os seus medos vão morrer de fome. Gálatas 5,16, por isso digo, viva pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Meus amiguinhos, que tem umas coceiras assim estranhas no espírito, que dá uma vontade de fazer coisas que não deve, não dá para lutar contra isso. São coisas espirituais, misturado com hormônio, misturado com demônio. Você só pode lutar isso pelo Espírito. Você não para de pecar. Mas se você estiver cheio do Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, embriaguez com coisas lícitas. Eu acho que pessoas como nós, a gente não se perde em pecados feios depois de ser marcados pelo Espírito em dias como esses. A gente se perde em coisas lícitas. Então o diabo é astuto. Com alguém ele joga com droga pesada, com a gente é só uma balinha. Sabe, você está fazendo dieta, nem cai no pudim, mas de repente uma bala Mentos. Me dá uma balinha. E aquilo te leva para drogas maiores. Alguns Noé bebiam uma cervejinha, daqui a pouco estava desandando de novo na droga. Mas é igual o gordo lutando contra... Porque eu estou falando como um ex-gordo, né, gente, que eu sou. Eu não caio no pudim direto. É sempre um tic-tac. Uma balinha tão pequena, Xandão já disse. Os gordos sempre se reconhecem, assim, só no olhar. Umas balas que aparecem já derruba com a gente. Entretenimento, trabalho, redes sociais e até o descanso pode se tornar vinho da embriaguez, da nossa predisposição. E quando isso começa a tomar lugar de buscar a Deus, lembra você apaixonado por Jesus? Ia ligar a TV, Jesus te chamava para o quartinho, você já abria sua Bíblia e ia para o quartinho. Daqui a pouco começou a zerar a série. Uma série atrás da outra. Daí vem série de terror, bota o Satanás dentro da sua casa. Série de sexualidade, daqui a pouco você está vendo aquilo que você reprova. E o pior, cara, tem um triplo carpado exegético para você mudar de lado. O que é bom fica ruim, o que é ruim fica bom. Assiste La Casa de Papel, tá quase orando para o Espírito Santo ajudar os ladrões a roubar. Você nunca torceu para os caras errados? Eu nunca, Leandro, fala a verdade. Nós que somos fãs de Velozes e Furiosos. Que vontade de roubar um carro bom. Nossa, cara, eu já tive vontade de roubar outros carros da hora e nunca fui ladrão de nada. Olha que coisa horrível. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Se alguém fez aquela pregação para você, Deus não gosta de música do mundo. Não, ele escuta música de Marte. Deus não gosta das coisas do mundo. Gente, quando Jesus foi orar por nós, lá em João 17, ele orou assim: não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que os livre do maligno. Então você que não vê a hora de sair do mundo,
Eu te desafio que isso aí que você pensa é mentira. Leandro, eu quero morar com Jesus, Maranata. Quem quer morar com Jesus, diz aleluia. A gente quer morar com Jesus, quem quer ir agora? Eu quero, mas não hoje, Leandro. Eu sei, irmão, eu também não quero hoje. Mas acontece uma coisinha amanhã, eu já quero agora. Não, Deus, não tem jeito. Quer ver uma coisa que você fala, Maranata? Subir mais um imposto essa semana, você já vai falar Maranata. Mais um, misericórdia, você já vai, não. Agora presta atenção. Primeiro ponto que eu quero te ensinar a continuar cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acredita que ser cheio do Espírito Santo é lá no lugar secreto, colocando uma boa música. Poxa, vai ser ruim ir embora hoje com essa música na cabeça que o Léo acabou de cantar e ela não está gravada ainda. Que a Radassa chegou para mim, que música é aquela? Eu falei, é a nova do Poema Music dela. Já gravou? Não acredito. Fui embora triste, eu quero cantar aquela música outra vez. Parece que a gente tem um altar somente nas conferências, nos cultos e nos lugares secretos. Os pentecostais também têm um monte. Os reformados também têm o estudo exaustivo das Escrituras. Mas cada um de nós tem uma forma religiosa de cultuar a Deus. O problema é quando a gente está fora da forma religiosa. Aí é a hora que todos nós saímos da presença. Você já viu como a gente ora errado? Deus, estamos entrando na sua presença. Quem está entrando é porque estava fora. Mas se você permanece, você não ora. Você não ora para entrar. Deus, obrigado porque a gente continua tendo comunhão. Você iria orar diferente se tivesse consciência da sua vida na presença de Deus. Vamos lá, gente. Primeiro ponto aqui. Alvo da busca é alguém, não um lugar. Diga aleluia, Curitiba. O alvo da sua busca é alguém. Então se alguém falar para você, é no monte. Pode ser, mas não é só. É de joelho. Pode ser, mas não é só. É lá na igreja. Pode ser, mas não é só. É no 2 ou mais. Pode ser, mas não é só. Porque quem você busca não é um lugar, é uma pessoa. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Pronto, filho. Eu lembro de uma senhora que falou para mim, Leandro, quando eu me converti, ore só de joelho. Minha igreja é a única que ensina o certo. A gente só ora de joelho. E eu falei, caraca, mano, vou colocar em prática. Conheci outros irmãos, a gente só ora no monte. Eu falei, mas de joelho. Não, mas lá é perigoso, tem carrapato. Eu falei, caramba, e agora? Como é que ora de joelho no monte? Vai que a vaca aparece de noite e dá uma chifrada na gente. Ficava tenso. Aí chegava numa igreja batista ou numa igreja pentecostal, a galera dobrava o joelho no início do culto, mas no meio do culto, quando o pastor orava, não dobrava. Daí eu falava, será que funcionou? Cheio de estigma, cheio de coisas antibíblicas, poderosos em explicar coisas antibíblicas, profundos naquilo que não tem na Bíblia e rasos naquilo que a Bíblia fala. Gente, do quartinho para a sua vida, é isso que precisa acontecer para você permanecer na presença. Então 1 Tessalonicenses é a primeira grande chave para você entender como permanecer na presença. Olha que versículo piquititico. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha o tamanho do versículo. Orem continuamente. Em outras traduções, orem sem cessar. E agora, meus amigos, como é que faz isso de joelho todo dia? Você entra lá no tubo, aí vem o laranjão, você cai para dentro, sente vontade de orar. Você ora de joelho dentro do busão de CWB? Cara, não é assim. Se você tem uma profissão como eu tinha, cabeleireiro, como é que você ora sem cessar no salão? Eu orava sem cessar, diversas vezes. Não era de joelho, era orando continuamente.
Pensa comigo, 15 minutos, você estrala no devocional. E as outras 23 horas e 45 minutos, você faz o quê? 15 minutos eu estou sendo bem generoso. Porque a maior parte dos irmãos não tem 5 minutinhos para Jesus. E a prova que vocês vão ser condenados, assim como eu, é o tanto de horas que o nosso celular diz que a gente ficou só no Instagram. Então todo mundo aqui tem sim tempo para devocional. A prova disso são os números do seu telefone celular. Quantas horas você gasta nele por dia? Dá uma olhadinha amanhã à noite. Hoje à noite, dá uma olhadinha. Saiba de uma coisa, repete comigo, o Senhor é onipresente. Segundo ponto para você se manter na presença. O primeiro, agora você já sabe, fala para o seu vizinho, pode orar o dia inteiro em qualquer lugar. Pode orar pelado tomando banho, Leandro, não é falta de respeito? Pode. Ainda mais você que tem luta quando tira a roupa, você começa lutas na mente. Aí ora com tudo, ora em línguas. Finge que o sabão é óleo ungido, Senhor vai lavando todo o pecado. Se lave. Nome de Jesus, se os teus olhos te fazem pecar, joga shampoo nos olhos. Mas não peque. Segundo passo para você se manter na presença, o campo da mente. É o lugar da nossa vitória ou da nossa derrota, galera. É o campo da mente. Cara, o campo da mente, todo mundo tem seus ídolos, suas guerras, seus pecados de estimações, seus pensamentos intrusivos. A psicologia chama de intrusivos, a Bíblia fala de demônio mesmo, atormentando as cabeças. 1 Tessalonicenses 5,16. Outro versículo pequenininho, vizinho daquele versículo pequenininho. Escolhi versículos pequenininhos para você ver que isso aí não é bicho de 7 cabeças não. Eu conheci muito homem espiritual, Deus vai usar eu já porque nós estamos jejuando. Depois está tudo em pecado. Depois estava roubando o dinheiro da igreja. Depois estava traindo a esposa. Depois estava falando mal da liderança. Então são super homens que a gente nunca consegue alcançar o nível e a estatura espiritual deles. Balela, galera. Quanto mais simples for, mais glória tem ao nome do Senhor Jesus, e mais nós reconhecemos a nossa miserabilidade, e mais Ele derrama sua graça e misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Santo é só um, o Espírito Santo, é Ele que é santo. Alegrem-se sempre. Ô gente, o que está escrito na porta dessa igreja quando você chega? Você está feliz? É para alegrar continuamente. Alegria. Quem está cheio da presença de Deus é alegre, é feliz. Pô, tem um amigo meu cheio do Espírito Santo direto. Eu cheguei no Brasil aí, fui encher o primeiro tanque aí. Eu falei, caraca, velho, quanta grana para encher o tanque. Ele falou, eu tô de boa, Lê. Falei, por quê, irmão? O irmão tá cheio da bala? Ele, não. Faz anos que eu chego no posto e falo, coloca 50. O cara tá feliz que dói, velho. Ele não tá nem aí se subiu, se não subiu. Ele não sofre, é 50. Faz uns anos. Leo, tô nem vendo. Se Jesus quer que eu vá, a gasolina vai aparecer. Eu falei, eita, aí calai chuva. Bota 50. É um coração feliz. É um coração alegre. Ei, presta atenção, Colossenses 3,2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ei, Paulo está ensinando. Se você não entende Tessalonicenses 3, devia dar uma olhada no 2. Se você já morreu com Cristo, por que você vive debaixo de ordens como não prove, não toque, não manuseie? Coisas que parecem boas, mas perecem pelo uso e não têm poder de refrear o pecado. Eu tinha um amigo batistão tradicional. Pô, esse cara me pegava direto. Um dia eu falava pra ele, cara, por que na sua igreja não ergue a mão e não fala aleluia? Ele, porque minha mão e minha boca peca tanto, cara, que eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso. Falei, caraca, já fiquei com vergonha. Que a mesma mão que eu falava aleluia, eu também botava pra fora do carro, falava, vai pro inferno. Falei, nossa, faz sentido.
Esse menino, cara, ele falou: Leandro, o dia que eu for namorar, eu vou namorar uma mulher de Deus. Eu vou escolher aquelas que a saia raspa no chão, que nem rapa o sovaco, porque daí também não dá tanta atração assim. Depois nós vamos trabalhando. Aí um dia ele me disse: Lê, achei minha varoa. Falei: cara, falou varoa, tá namorando uma mina pentecostal, certeza. Porque o batista não fala varoa, ele fala irmã. Aí passou uma semana e eu cheguei para ele: e aí, Odemir? Falei o nome dele, desculpa. Eu falei: e aí, Marcelo? Mudei o nome agora. Pode despistar, ninguém saber quem é. Odemir, né? Quanto você conhece? Odemir, não conhece muito, já pegou. Aí um dia eu falei: como é que foi lá, cara, com a sua varoa? Leandro, fui na casa dos pais dela, conheci eles. Oraram por nós, nos abençoaram. Senti a presença de Deus, Lê. Fiquei muito feliz. Eu fui embora, falei para os meus pais: agora eu vou casar. Aí ele disse assim: Leandro, no outro dia eu comprei um buquê de flores e fui lá levar para minha varoa. Quando eu cheguei lá, ela falou: entre. E ela estava com um olhar diferente. Daí na hora que eu entrei, ela fechou o trinco da porta assim. Ela olhou para mim e falou: hoje nós vamos namorar diferente. Pegou o vestidão e fez assim, ó. Lê de Deus. Comecei a tremer, suar. Falei: sangue de Jesus tem poder. Eu disse para ela: amor, busque uma água para mim na cozinha. Ela: já volta. No que ela foi, eu saí pela janela correndo, Lê. Tô correndo até hoje daquele Satanás. Leandro de Deus. Eu escolhi a mulher que falava pai certo, a bênção certa, a roupa certa, e deu tudo errado. Eu falei: rapaz, mas você não é batista? Sou, o que tem? Eu falei: você devia conhecer Colossenses 2. Essa série de regras severas com o corpo tem poder de aparência, mas não pode refrear as paixões da carnalidade, da natureza adâmica, meu amigo. Dele: o que eu faço agora? Eu falei: Colossenses 3. Se estáis mortos com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Galera, não é lutar contra o corpo, é subir. Quando João está em pânico, Apocalipse, e ele não viu ninguém que era digno de abrir o livro, ele cai desmaiado. O que ele ouve? Uma voz que vem do céu e diz: sobe aqui. As respostas que não existem em Brasília, em Curitiba, ou no Sul, ou no planeta Terra, são respostas que estão guardadas nos lugares celestiais. Se você sobe e busca as coisas do alto, e mantém os pensamentos nas coisas do alto, você está municiado, equipado com armas que derretem as batalhas do planeta Terra. Fala para o seu vizinho: o Espírito Santo não tem crise. Jesus não tem crise. Fala: o céu não está faltando dinheiro. A Bíblia diz que a rua do céu é de ouro. O topo da terra é o piso do céu. Vamos lá, alguém, gente. Aí você fica lutando errado. Eu não consigo parar de pensar nele. Eu não consigo parar de pensar nela. Pensa em Jesus. Pensa em Jesus, sobe. Por que alguém se entorpece, galera? Por que nos anos 90 a minha galera se drogava, bebia? Por que o movimento grunge tomava o planeta? Por que os nossos heróis morreram de overdose e os nossos inimigos foram para o poder? Porque quem não encara a vida careta tem que encarar a vida chapado. Quem não encara a vida com esperança tem que fugir da vida porque não consegue guerrear. Porque as pessoas se entorpecem, porque elas não podem encarar a realidade. Ei, tem uma galera hoje quebrada, daí ele vai e bota o dinheiro em bets, tigrinho. Eu não consigo mais pôr a camisa do meu time de futebol, porque eu não sou outdoor de propaganda que destrói casas e famílias. Não sou, cara.
Eu não estou falando para você fazer nada com a sua camisa, mas eu não uso e ninguém na minha casa vai usar. Compra do seu time que não tem um anúncio. Presta atenção, você sabe quantas pessoas hoje na igreja estão mentindo nos seus 2 ou mais, falando que estão precisando de grana, mas é para jogar mais um pouco. Nunca teve tanto nó dentro da igreja quanto nesses dias de pessoas viciadas em joguinhos, mas eles não conseguem encarar a realidade da dificuldade financeira, a realidade da pobreza, então eles se entorpecem com jogos de mentira. Cara, presta atenção, pense comigo, os filhos de Deus não passam por isso. Por que os filhos de Deus não caem nessa cilada? Porque os filhos de Deus, eles levantam para encarar a sua semana com esperança numa coisa muito sobrenatural. Eu vou te falar uma frase que você nunca ouviu, mas que ela tem um efeito poderoso dentro do seu espírito, e você vai perceber a reação que você vai ter. Sabe por que você vai acordar amanhã e vai conseguir encarar todos os problemas da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus pais, da sua conta financeira? Sabe por quê? Porque existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Você sabe disso. Você sabe disso. A sua pastora não tem o irmão dela, não tem o pai dela e não tem a mãe dela. Todos eles morreram. Porque ela ainda está viva. Porque dentro da Marcela existe uma realidade. Existe um trono vazio, existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Ela vai reencontrar a família dela na eternidade com Jesus. Agora, alguém que não tem essa frase dentro de si, precisa respeitar o conselho do Rapa, que os remédios normais não amenizam pressão. Tem que cada vez mais subir o nível do entorpecimento. Por que você acha que o nosso país é de circo e pão? Por que sexta-feira tem que ter happy hour? Ô gente, eu nunca fui ver futebol. Fui um dia ver Taubaté e Taquaritinga, explodir o estádio, meu pai fugiu comigo, só bomba de rojão voando. Me deu um trauma que eu nunca mais fui ver futebol. Aí um dia chega um irmão da igreja, mais doido do que meu pai que levou eu pequenininho, chegou e me deu um presente. Leandro, queria te dar esse presente. A hora que eu vejo um ticket, final da Copa das Confederações, que o Brasil chumbou a Espanha. Irmão, fui sozinho, não postei nem foto, porque era domingo na hora do culto. Imagina eu no Maracanã, domingo na hora do culto. Pensa meu nível religioso. Eu estava escandalizado com o que eu estava fazendo. Eu nunca faltei no culto, nunca vi Faustão, nunca vi o Gugu, nunca vi o Domingo Espetacular, nunca vi nada. Pensa num cara que não sabe o que tem na grade de domingo. Porque eu sempre estou na igreja. Aí eu ganhei esse ticket e falei, nem vou. Daí a Érica me repreendeu. Vai sim, rapaz. Vai sim, Deus está te abençoando. Cheguei lá, gente, fui ouvir o jogo. De repente tinha um senhor do meu lado. Ele não tinha dinheiro nem para ficar de pé, mas ele estava assistindo o jogo. Eu fui comprar uma água. A água era R$1 milhão, a água. E aí eu dei uma olhada lá, tinha lá cervejas. A cerveja era 2 milhões. O senhor que estava do meu lado, ele foi tomando uma atrás da outra. E ele colocava um copo dentro do outro. E o Brasil, a hora que moeu aquela Espanha extraordinária, o vovô do meu lado ali, já estava com 18 copos, um em cima do outro. Quando o Brasil ergue a taça da Copa das Confederações lá, ele faz a mesma coisa. Ô gente, eu só queria ser um cara que torcia pro Brasil, mas eu sou cheio do Espírito Santo, nascido de novo. Olhei para ele, comecei a chorar. Abracei ele. Brasil é fogo, né, cara? E eu chorando por causa dele. Falei, Deus, ele gastou o fundo de garantia, o 13º, o 18º, o dinheiro da mulher, o dinheiro da avó, tudo para entrar aqui e beber. Olha como é a vida de alguém que não tem um Senhor que deixou o túmulo vazio e o trono ocupado.
O Brasil é a saída, o Neymar é a saída, a Copa do Mundo é a saída, o próximo candidato é a saída. Está faltando heróis para as pessoas, e quando falta tem que aumentar o nível de entorpecimento. Ayrton Senna morreu, não se tem mais ídolos no esporte. Cara, tomara que dê certo pro Brasil, mas é difícil, cara, um time que não trabalha pro Neymar, mas isso é outra pregação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, precisa de time, irmão, não precisa de 2 jogadores. Me ajuda, galera, eu não sou crítico de futebol, mas eu sou bem da cabeça. Presta atenção, é isso que você tem de refrigério pro nosso país. Agora, por que tem uma senhora que o marido morreu, o filho está no PCC, e você olha para a cara dela, ela fala: que dia eu não sei, mas as promessas do meu Senhor ainda vão se cumprir. Ela sabe que existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o menino não se converta, na eternidade ela vai ver o filho dele cheio de Deus. Você entende que tem gente que acorda na segunda de manhã e ele tem isso no coração? Tenho promessa, Leandro, Jesus já disse. São pessoas que se mantêm cheias da presença. Agora, gente, esse pseudo-cristianismo que conta com speakers coach / purpurinas de provérbio estão alimentando uma geração que diz: Jesus vai dar, Jesus vai fazer, mas vem um primeiro vento, a pessoa desvia, enfia a cara no vape, enfia a cara nas drogas, enfia a vida na bets, na prostituição. Por quê? Porque eles não estão ouvindo o evangelho genuíno que diz: ele foi para o túmulo sim, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra do Pai, e em breve ele volta para buscar a sua igreja. Quem crê nisso sabe, ainda que dê tudo errado aqui, na Jerusalém celestial nós vai apavorar. Aleluia! Fala pro seu vizinho: meu filho, só mantenha essa frase no coração: um túmulo vazio e um trono ocupado. Se você lembrar disso todo dia, fala, você vai se manter cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora, quem guerreia contra os pensamentos do alto? Os pensamentos inúteis, o barulho do mundo versus ouvir o sussurro de Deus. Ô gente, presta atenção, liga qualquer jornal que você quiser. É o escândalo do INSS, é o desvio do dinheiro, é o Vorcário e a turma, é não sei o que, é o imposto que sobe, no final o apresentador do jornal fala assim para você: boa noite. Como? Cara, ele fez, desculpa a expressão, ele fez cocô na sua cabeça por 1 hora. E no final ele: boa noite. Mentira, mentira. É mentira. É mentira de Satanás. Deixa eu falar uma coisa para você. Começa a trazer para o seu coração aquilo que te traz esperança. Se você ouviu a Dor essa manhã e o Rubens agora à noite, você nem precisava ouvir a pregação. Eles derramaram testemunho vivo de que Jesus é o mesmo. Ele é ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, e quem crê nele vai desfrutar de coisas poderosas e triunfantes para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu te proponho algo. Você que teve esses dias de conferência aqui, vamos fazer um jejumzinho 30 minutos todo dia por 7 dias. Em vez de você mexer no seu celular, você vai buscar a presença de Deus. Meia horinha. Fala comigo assim: 30 minutinhos. Só 30 minutinhos. Em vez de você pegar o celular, apaga os aplicativos que você mais clica. Apaga eles. Quando você for olhar, você lembra: eita, eu estou de jejum. Jejua. Entrega isso aí, vai ler as escrituras, vai mergulhar em Jesus, vai buscar a presença. Busca mais, busca ser cheio. Busca chaves que podem transformar a sua vida. Cultiva no seu coração aquilo que você quer colher. Vamos lá, gente, 30 minutinhos.
Quem está dentro? Meia horinha. Agora presta atenção, encha o cálice certo. Você é o cálice. Encha com a coisa certa que vai dar certo. Quem enche de entretenimento continua cada vez mais vazio. Quem enche de vício cada vez mais vazio. Quem enche de fofoca mais vazio. Quem enche de confusão mais vazio. Quem enche de contenda mais vazio. Mas quem enche do Espírito cada vez mais cheio. Quem busca ser cheio cada vez mais cheio. Vamos lá, gente. Não se embriague com o vinho que leva à desgraça, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Uma pergunta: o que enche o nosso coração para aliviar as pressões da vida hoje? Quantas pessoas... Gente, eu tenho alguns tios que morreram por causa da bebida. Dos meus tios mais incríveis, tá ligado? Linhagem Raul Seixas. Mano, tô de boa, tô curtindo a vida, não tô com pressa de morrer. O que morreu mais velho morreu com 54 anos. Não tem fígado que aguente goropa a vida toda, irmão. Só que o cara, quando começa a beber, ele não começa a beber para ser um bêbado. Ele começa a beber porque é legal. Essa geração não está usando droga como a anterior. Usa o pendrive com cheirinho de cherry. O pendrive está acelerando o câncer no pulmão 20 vezes mais. Nunca tivemos tantos jovens de 20 anos de idade com câncer no pulmão, porque um dia deram um tapinha no pendrivezinho com sabor de cerejinha. Satanás não está brincando de ser Satanás, e a gente não quer encarar a vida com sobriedade. Então a gente quer fazer o quê? Se entorpecer. Tem casamento acabando porque o marido é viciado no Play 5. Não é possível. Larga uma mulher cheirosinha, tchutchuquinha, que dá para ele estar se divertindo com tantas coisas. Gente, tem chegado reclamações para nós: pastor, em nome de Jesus, ora para Deus libertar o meu marido do videogame. Não é possível que a gente chegou nesse dia. Agora também não digo aquelas irmãs insuportáveis que é melhor ter um videogame do que estar com elas. Mas isso é outra pregação. Está na mesma que eu vou falar do Neymar. O vinho desse mundo é o que está enchendo sua taça, ou o Espírito de Deus? Vamos lá, gente. Terceiro passo: uma vida simples no Espírito Santo é uma coisa que vai te ajudar muito a viver na cultura da presença. Se o cara vê muito anjo, gente, tem muita visão. Eu estou vendo um anjo no lustre. Toma cuidado com essas pessoas. Se não usa mais LSD, já usou. Gente, Deus me usa em palavra profética, me usa em palavra de conhecimento, e não é desse jeito que a galera pinta. Não é assim. É irmão que vê coisa demais, só não vê que está estragando a própria vida, o próprio casamento, o próprio filho, a própria saúde. Tem tanto profeta hoje que o filho é viciado em telefone aos 9 anos de idade. Precisa profetizar que você está desenvolvendo TDAH no seu filho? Então o que adianta ser senhores do mundo espiritual e negligentes com o mundo presente? Não aceito esse tipo de ministério, de jeito nenhum. O simples te mantém na presença. Judas capítulo 1, verso 21. Mantenha-se no amor de Deus. Se você se mantém em oração, primeiro passo, mantenha a alegria, segundo passo, e mantém-se no amor de Deus, cara, mantém-se no amor de Deus, repara coisas que acontecem para você. Olha só, eu voltaria embora na terça e houve uma coisa, não sei o que deu errado, de repente minha passagem não era mais a que era. Aí, agora eu preciso ir embora amanhã. E porque minha passagem não tinha dado certo, era terça, agora vai dar tudo certo, era amanhã. Deus já sabia de tudo. Imagina eu estressado, minha passagem não deu certo. O diabo quer lutar contra a minha vida só porque eu vou pregar na conferência. Para de procurar demônio onde ele nem está. Para de inventar guerras espirituais quando elas nem existem.
Deus já sabia de tudo e está preparando algo para você. Se mantenha no amor de Deus. Saiba de uma coisa: se furou o pneu, Deus está livrando a gente de acidente ali na frente. Se não deu certo aqui agora, Deus não queria isso, Ele tem algo muito melhor. Se manter no amor de Deus é entender: se eu não estou ganhando, eu estou aprendendo, mas eu nunca estou perdendo, porque eu estou na presença do Senhor. É uma decisão, cara. Acordar consagrado, você consegue, antes de pôr a mão no celular, dar 90 segundos para o Espírito Santo com todo o seu ser. Amanhã, a hora que você acordar, abrir o olho, primeira coisa: estou vivo, Deus, glória a Deus, não acordei morto. É uma piada, tá? Ninguém acorda se morreu. Acorde e fala: Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Deus, eu te louvo, eu bendigo o teu nome, obrigado por mais esse dia. Senhor, desvia os meus pés de tudo e todos que não são do Senhor para minha vida, me atrai para o centro da sua vontade, Pai. Que nesse dia eu te louve com as minhas atitudes, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Dá 90 segundos, quem consegue dar 90 segundos de extrema intencionalidade para o Espírito Santo na hora de acordar e na hora de dormir? Quem consegue fazer isso, gente? Eu não estou te pedindo 90 minutos, 90 segundos. Ô Leandro, mas por que tão pouco? Cara, um dia eu escutei o Kaká, jogador de futebol, falando: quando você joga 90 minutos, vamos perguntar para um jogador de futebol, quando você joga 90 minutos, quanto tempo você fica com a bola no pé? Poucos segundos. Quando você joga um jogo de 90 minutos, poucos segundos é com a bola no pé. Imagina você dar 90 segundos completos para o Espírito Santo de Deus. É melhor do que jogar 90 minutos sem saber o que está fazendo. Ore durante seu expediente. Ore durante suas tarefas. Gente, sexta-feira retrasada, cheguei quinta dos Estados Unidos, no Brasil. Aí na sexta eu falei: vou ministrar em Pindamonhangaba, Poema. Vou ter 2 horas com os pastores e 2 horas com a liderança. Cara, hoje eu vou acordar, Xandão, botar minha playlist aqui do Tecalaitova, abrir minha Bíblia e vou ficar aqui com Jesus. Hey! Vou ver o Miguel, o Gabriel. Aí a Érica vem: tem que levar a Radassa para fazer um exame lá em Mogi. Falei: Érica, não me arrume confusão. Eu sou um conferencista internacional. E a Érica é maravilhosa, porque ela já fala assim: pode até ser, mas antes é o pai da Radassa. Irmão de Deus, eu falei: não estou pronto emocionalmente para ter que ir até Mogi. Porque é o seguinte, irmão, eu adoraria ter uma vida normal, mas ir até Mogi não é vai até Mogi e volta. Já tromba os irmãos, já vai orar na casa de não sei quem, já vira mesa, da mesa já vira discipulado, discipulado já ganha uma alma para Jesus, já abre outra igreja, já começa outro 2 ou mais. É muito confuso. Aí Jesus, eu falei: tá bom, Satanás, você está se levantando contra a minha conferência. Também você vai se arrepender de entrar nos meus caminhos. Já acordei agredindo meu corpo. Eu já dei um bom dia para minha mãe com meu pai, que eu fui dormir na casa deles para matar a saudade, como se eu tivesse ganhado no Tigrinho, mas é que eu nunca joguei. Mãe, bom dia pai, vocês estão bem? Deles: nossa, o que aconteceu? Falei que eu tô com raiva do diabo, então eu tô enganando ele. Fiz assim que eu ia para cá pro diabo e já fui pro lado de cá assim, e passou reto. Aí eu entrei no carro. Pô, gente, eu era drogado esses dias, agora eu tenho uma loja de carro. Olha como Jesus é bom. Aí fui lá na loja, escolhi um carro, que eu nem preciso alugar carro. Olha como Deus é maravilhoso. Eu peguei e fui com o carro. Quando eu chego no pedágio, não antes, falei: Rádio, vamos tomar café, porque Deus é tão bom que tem um drive-thru de café em Taubaté. Quando chega no drive-thru, a irmã abriu a porta: pastor, não acredito. Falei: tá vendo, Rádio? Glória de Deus, café, glória de Deus, coisas que combinam, pena que não está na Bíblia. Mas, cara, que coisa sensacional. Me dá um café, moço. Tomei o café. Comecei a ser cheio da cafeína.
Cafeína foi entrando, eu fui falando, abra um versículo da Bíblia e leia para nós. Vamos fazer um devocional. Era um devocional. A gente estava acabando com o diabo. Leia um versículo forte da Bíblia. Ela leu, a gente foi dirigindo. Quando eu estou chegando no pedágio, eu lembrei que nos Estados Unidos você só passa por um arco e cobra lá no seu cartão de crédito. E aqui tem o sem parar e sempre tem que parar. Faz menor sentido. Eu lembrei que nem tag a gente tinha. E quando eu fui reclamar, Deus falou, cale-se, rapaz. Era para você andar de camburão, você veio de avião porque eu mudei sua vida. Eu falei, desculpa, Jesus. Tá reclamando que não tem tag, tem carro para escolher. Pare de reclamar. Eu falei, tá bom. Eu falei, diabo. Tava me tentando só por causa de uma tag, também eu vou evangelizar qualquer pessoa do pedágio. Já olhei pro cara, bom dia, você tá feliz? Daí a Radassa olhou pra mim, ô louco, o que você tem? Eu falei, tô com raiva do Satanás, Rade. Eu tinha que estar lendo a Bíblia em casa para pregar de noite. Gente, daí tinha mais 3 pedágios. Aí eu descubro que tem uma tal de trave agora que você passa indo para Mogi, que tem que pagar com tag. Se não pagar, vai pagar R$400. Eu falei, não! Eu lembrei, pô, mas tem secretária lá na loja, é só pedir para ela que ela paga. Eu falei, você pode resolver isso para mim? Daqui a pouco ela falou, você deve R$1,70. Eu falei, meu Deus, por R$1,70 eu tava quase endemoniando. Não é possível, mano. Mano, é tão pouco dinheiro. Aí eu cheguei lá no médico, eu falei assim, cheguei, aleluia. E a gente que é pobre, né, gente? Você pensa que você vai apertar a campainha, abrir uma porta, entrou no médico. Não, é um prédio, tem segurança, tem que fazer um crachá. Né, moça, tem documento? Tirei meu documento. Ela, cadê o da sua filha? Deu, cadê o seu filho? Dela, que é documento? Eu falei, nossa. Eu falei, moça, bom dia, você tá feliz? E eu queria quebrar a portaria, eu queria, meu corpo querendo pecado. Imagina, e eu sou pastor, imagina se não fosse. Tava preso já, certeza. Cara, eu falei, moça, desculpa, a gente é de outro país. E tinha um cara do tamanho do Shaquille O'Neal, sabe? Um cara muito grande, assim, era o segurança ele olhando pra mim, porque eu tava com cara de quem tava querendo confusão. Ele olhando pra mim, eu falei assim, bom dia, cara, você tá feliz? Tudo bem? Dele? Falei, grandão, hein, mano? Dele. Comecei a mudar todas as atmosferas. Daqui a pouco tem que descer a secretária lá do 12º andar, porque a rádio não tem o documento. Aí ela vem, eu já tô envergonhado. Falei, moça, desculpa. Daí ela me conhecia. Que isso, pastor? Tudo bem? Eu falei, nossa, pastor fazendo esse papelão, cara. Daí eu entrei, a Radassa ficou lá, fez os exames, acabou o exame. A médica é pastora da nossa igreja. Daí já chegou o Rafa, vamos ter uma mesa. Daí a mesa já durou umas 3 horas. Daí a gente já queria ganhar um garçom para Jesus. Daqui a pouco eu olhei no relógio e falei, caraca, vai ter que ir pra Pinda. Daí eu liguei o Waze. A Waze mandou eu ir para uma estrada que nem existia. Daí eu falei assim, por que está acontecendo tudo isso, Deus? Eu só queria pregar numa conferência. Irmão, daí eu chego lá e deixo a rádio, deu tudo certo. A hora que eu chego em Pinda, assim, acabado. Eu cheguei 3 minutos atrasado. Gente, 3 minutos atrasado. Meu Deus do céu, é um pecado mortal para mim. Porque eu acho que quem atrasa, rouba quem chega na hora. Eu acho isso dentro de mim. A hora que eu cheguei atrasado, eu olhei para a cara do mineiro, perdão. Ele olhou para minha cara e falou, perdão do que, cara? 3 minutos. Que é Brasil, mano. Até meia hora é pontual. Falei, não sou brasileiro, não é possível, isso não existe, cara. Mas ele olhou pra mim e falou, mano, você tá com a cara de acabado. Eu fiquei com vontade de falar pra ele, você não sabe o que o diabo fez hoje pra acabar com a minha vida. E você... Aí, gente, eu ia falar meia horinha com cada um, porque eu já não tinha nem o conteúdo, nem... Aí eu sentei na mesa, respirei fundo. Falei, Deus, eu preciso farmar a hora aqui, senão não vai ter poder de Deus. E é assim, mano, rapidinho, bota um louvorzinho assim,
uma coisinha assim, eu eu começo a sentir Jesus assim no corpo, aí já vou pregar. Gente, só de raiva, preguei 4 horas lá. Mas eu estou querendo dizer o que com você com essa história? Meus amados irmãos, nem nós que somos pastores conseguimos passar 12 horas na presença de Deus antes de pregar numa conferência. Ou você dá um jeito de manter a presença nesse rolê todo aleatório que eu acabei de falar e você tem os seus, ou você vai ficar perdido. Alguns de nós vai perder até a salvação. Tô brincando. Mas tem dia que você fala, mano, eu acho que eu perdi a salvação hoje. Certeza, não é possível. Se eu não perdi a salvação, eu pequei contra o Espírito Santo. Certeza, porque hoje foi um dia que deu tudo errado. Não, irmão, presta atenção. Ser gentil, cuidadoso, educado e ter amor com o próximo é se manter na presença de Deus. Eu mirei todo mundo do pedágio, e todo mundo que me atendeu, e a médica, e o marido dela, e o garçom, e todo mundo. Quem me trombou aquele dia falou, esse cara é muito milionário, esse cara é muito feliz, esse cara é o cara mais bem casado do mundo, esse cara só tem filhos maravilhosos, esse cara deve ter vindo de... Não, ele não pegou o trânsito para vir, ele veio de helicóptero, certeza, porque é muita alegria numa pessoa só. Não, gente, foi decisão. Eu decidi que quem me encontrasse naquele dia ia encontrar com Jesus. Qualquer pessoa que está me ouvindo pode decidir por isso amanhã. Pode decidir, segunda-feira vai ser o dia universal mais extraordinário da minha vida. Toda segunda-feira vai ser uma nova semana de transbordo, de transformação, de oportunidade. Segunda-feira nunca mais vai ser amaldiçoada por você, porque você está escolhendo a permanecer na presença. Agora, Leandro, você nunca falhou com essas coisas? Gerenciar as falhas é outro ponto. Percebeu que faz horas que você está sem falar com Jesus? Pede perdão e fala. Percebeu que você foi meio estúpido com sua esposa? Para. Tem dia que eu acordo, passo pela Érica assim, ela: dormiu comigo? Pior que dormir, né? Durmo com quem? Aí eu percebo que eu errei, falei, já volto. Peraí, Érica, já grudo ela assim, vem aqui então. Daí se ela faz, solta, então já está perdoado, pode soltar, já não está mais bravo. Aí já solto, pronto, já passou. Ei, não custa nada pedir perdão, nem para as pessoas e nem para Deus. Às vezes eu falo meio grosseiramente com a Radassa, ela, credo, pai, o que aconteceu? Perdão, filhinha, te amo. Perdão, desculpa. Não queria fazer isso. Então presta atenção. Percebeu que você caiu, percebeu que você pecou, percebeu que você errou, não deixa o diabo ficar te acusando. Pede perdão para Jesus e já volta correndo, gruda nele. Já gruda nele, se esfrega nele, gruda na esposa, gruda no marido. Não dá brecha. Não fique lá, ai, quero ser purificado para voltar. Não. Não faz isso não. Percebeu que passou hora sem pensar em Jesus? Percebeu que se irritou com algo? Não se culpe excessivamente, peça perdão e volte. O tempo de ação da sua vida não difere do tempo de oração. Guarda essa frase dentro de você. Você trabalhando não difere de você de joelho. Você dirigindo não difere de você num lugar secreto. Não difere, é a mesma pessoa na mesma presença. Coloca uma playlist que fala com Deus e vai dirigindo. Qualquer dia você bate o carro e vai morar com ele. Melhor morrer assim do que morrer de qualquer jeito. Presta atenção, o irmão Lawrence, que tem um livro muito legal que fala sobre a presença de Deus. Ele disse essa frase, eu nunca mais esqueci. Eu li esse livro umas 5, 6 vezes. Eu possuo a Deus com tanta tranquilidade na pressa da minha vida, quanto se tivesse de joelho diante do altar. Esse cara, ele era um frei, e ele vivia num pensionato, num convento, só que ele era encarregado de fazer a comida, e quando ele saía da presença de Deus, tinha que cortar batata e fazer arroz, ele ficava bravo. Gente, se ir para a atividade te deixa bravo, você não nasceu de novo completamente. A galera esses dias idolatrava uma sala de oração que teve vários abusos sexuais lá. Nunca para de orar e ninguém para de pecar. E agora? Presta atenção,
O Lúcifer pecou dentro do céu. O céu não protegeu ele de pecar. Então eu acredito mais que se você mantém-se na presença, no cotidiano, o seu secreto é muito mais extraordinário ainda do que tem sido. Não trate o seu secreto de forma sobrenatural. Trate a sua vida de forma extraordinária a partir de hoje. Então ele não procura pessoas ocupadas para ele, mas pessoas conscientes dele. Mais uma chave: consciência da presença. A presença de Deus está aqui, sim ou não? Mas a presença de Deus está num bar aqui, numa boca de droga. A presença de Deus está lá, só não é manifesta. Agora, quando você tem consciência da presença, cara, você não vai falar bobeira para alguém. Você fala, não, a presença de Deus está aqui. Quando você está com o celular na mão e tem consciência da presença, você não vai errar com ele, porque você fala, não, Deus está aqui. Se a sua família não está perto de você, de policiante, olhando, você pode pecar. Não pode, porque a presença de Deus está lá. Consciência, repete comigo, consciência da presença. É uma chave muito poderosa para permanecer na presença. Ninguém repetiu, valeu, obrigado. Me senti trouxa agora, estou brincando. Descubra Deus não apenas no seu secreto, mas no secreto, na igreja, no 2 ou mais, e principalmente na sua devoção. Você já parou para pensar nisso? Tem gente dentro da igreja e longe da presença, e tem gente no trabalho completamente tomado pela presença. Já parou para pensar que tem gente que adora no culto e reclama na vida? Pega essa história. Eu me converti a Cristo, estava super quebrado, mais quebrado que arrozinho de terceira. Aí não tinha mais carro, não tinha mais família. Um dia eu peguei o Mercedes, que é o ônibus que passava lá na minha rua. Entrei no Mercedão, ABC Turismo, Taubaté. De repente sentou 2 crianças na minha frente. Aí eu andava com uns crentes meio doido, né? Eles falavam dos Illuminati, virava o rótulo da Coca-Cola, virava alô diabo. Maionese Helmas eram homens do inferno. Várias coisas altamente não bíblicas. E essa galera falava pra mim, sabia que tem gente que põe a mão nas crianças, dá mal olhado, consagra as crianças pro diabo? Aí eu falei, ah é? Então eu vou fazer boa cumba agora. Coloquei a mão assim no banco e tentei esticar o dedo para tocar o cabelinho das crianças. Que tem que, né? Tem que, sabe? Tipo, receba. A hora que eu estiquei o dedinho, encostei no cabelinho do menininho e da menininha, eu comecei dentro de mim assim. Mas tinha uma conferência dentro de mim. Quem olhava, eu tava só de olho fechado. Foninho de ouvido aqui, escutando Oficina G3. E aí comecei, Deus, em nome de Jesus, transforma essas crianças em missionário, transforma essas crianças em pessoas cheias do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo eles até a próxima geração, a outra geração, os filhos, seus filhos. Deus, em nome de Jesus, prospera eles, faz eles virar a terra de ponta cabeça, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu fui lá, daqui a pouco eu abri o olho assim, falei, mano, eu esqueci de descer no ponto que eu ia descer. Passei o ponto, passei a rodoviária velha, fui embora, já estava indo para Independência. Falei, caraca, velho, se perdi na presença do Espírito. Daqui a pouco puxei a cordinha, desci no lugar, voltei correndo pro salão, feliz, cara, quebrado, sem mulher, sem família. Agora eu estava atrasado pro trabalho, porque eu desci no ponto errado, voltando correndo, feliz, obrigado Jesus, eu era um drogado, Jesus, agora eu sou cheio do Espírito Santo, sozinho, ninguém estava na minha vibe, eu estava lá no Godstock, só eu, sozinho. Quem podia roubar a felicidade de um doido desse? Mas já teve dia que eu estava indo para conferência, dentro de um bom avião, indo para uma boa igreja, chato que doía, bravo, injuriado, me colocaram num avião ruim. Lembra do tempo da Webjet, que não descia o branco? Webjet, mano, mas não descia o diabo, tentava quebrar o banco, não descia o banco, você ia reto assim, ó. Eu já peguei aquele voo para ir pregar em algum lugar, Deus, que banco, droga, e Deus falou, rapazinho, eu te livrei do camburão, tá reclamando do avião? Eu falei, tá bom, Deus, não vou mais reclamar.
Vamos lá, gente, é só eu que fico arrumando implicância com nada? Isso é inimigo da presença de Deus, cara. Presta atenção, gente, começa a transformar tarefa comum em adoração. Isso vai mudar muito sua vida. Colossenses 3:23. Tudo que fizer, faço de todo o coração como para o Senhor. Tudo é tudo. Tudo que você fizer. Gente, quem aprende a andar com Deus no ordinário nunca dependerá do extraordinário de uma conferência. Na moral, gente. Você veio aqui para conferir, agora vai para sua vida vencer em nome de Jesus. Gente, eu era cabeleireiro, 12 anos cabeleireiro. Eu cortava e coloria cabelos orando. Tinha dia que tinha umas mulheres meio cheio de saramundengo. Chegava no salão, eu punha a mão no cabeça dela assim e falava: Deus vai manifestar, acho que vai manifestar. Eu ia fazendo hidratação, eu falava: Deus, eu cuido da parte de fora da cabeça, o Senhor entra na parte de dentro. Gente, presta atenção. Um dia eu estou fazendo uma escova assim, ó. Fazendo escova. O Espírito Santo falou para mim: fala para ela que ela não vai casar. Acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas vale a pena ver de novo. Quando você vai no cabeleireiro, ele olha no espelho para olhar no seu olho. Já fez isso? O seu barbeiro? Que você é homem, só vai no barbeiro. Aí eu falei assim: moça, Deus falou, fala para ela que ela não vai casar. Eu falei: Deus, não é conferência, não é culto, nem vigília. Tem ninguém querendo essas coisas aqui. Deus falou: fale. Você não me busca? Você não disse que o seu trabalho é meu? Você não disse? Eu falei: ai meu Deus, tá bom, eu disse. Diz para ela que ela não vai casar. Eu falei assim: moça, você acredita que Deus fala com as pessoas? Daí ela fez assim: hã? Aí eu fiquei com vontade de fazer. Galera, já foi difícil falar a primeira vez, a pessoa complica você. Não é verdade? Não é fácil, mano, não tinha dunamis agora. Receba, vai. Não tinha isso, velho. Isso aí ajudou muito a gente a profetizar. Glória a Deus, mas cara, na época não tinha. Vem aqui, vai pra sala de oração, nós vamos profetizar. Não tinha, mano. Então você caía num cabeleireiro xarope lá cheio do Espírito Santo, ou numa esteticista, ou em algum lugar, era doideira. Aí eu falei assim: moça, você acredita que Deus fala com as pessoas? Dela: acredito. Deus mandou te dizer, e Deus veio assim com força, né? Você não vai casar com esse homem. E nessa hora o homem dela, da profecia, estava abrindo a porta do meu salão assim. A hora que ele olhou no meu olho, foi a primeira vez que eu vi aquele versículo que não está na Bíblia se cumprir: sai de ré, Satanás. Ele fechou a porta e foi saindo assim. Gente, sabe o que aconteceu? Ela sumiu, desapareceu. E eu perdi aquele dinheiro que todo mês pingava. Você acha que eu queria profetizar para todo mundo que aparecia lá? Comecei nem querer ficar na presença do Espírito Santo. Não, Deus, Espírito Santo, eu vou ficar com o Senhor lá no meu quartinho. Não vem atrapalhar no meu salão que fica mandando eu falar coisa. Agora eu já nem sei se é do Senhor, porque a mulher sumiu. E não significa que você vai ser usado por Deus e que vai dar certo para você. Significa que vai dar certo para Deus. Você está pronto para isso? Gente, mais ou menos uns anos, eu não sei quanto, sei lá, posso errar aqui, 5, 7 anos. Aparece a mulher, um menininho desse tamanho, grávida. A hora que ela entrou, eu olhei para ela. Ela: lembra de mim, irmão Leandro? Falou irmão, já sabia que era crente. Eu falei assim: claro, irmã, você é inesquecível. Dela: eu vim aqui te dar um testemunho. Esse aqui é o Miguel e esse aqui é o Gabriel. Daí na hora eu falei: pentecostal, porque nome de nome de anjo brabo é coisa de pentecostal. Eu falei: lembro, irmão Leandro, eu era diaconisa da Assembleia de Deus. Eu tinha largado meu marido, eu estava casando com um cara que fez um trabalho para acabar o nosso casamento. Naquele dia que eu vim fazer o cabelo, você profetizou para mim. Isso era tipo terça-feira. Na sexta, a gente já estava com o casamento marcado. Na sexta ele faleceu.
Então quem não está crendo em mim, dou 5 minutos para vocês começarem essa brincadeira. Ficou com medo agora, né? Ah, o Curitibinha. Deixa eu falar uma coisa. Cara, a hora que ela falou aquilo, eu falei, caraca, velho, agora que eu não profetizo nunca mais mesmo, eu tô matando gente na profecia. Ela falou assim, irmão Leandro, Jesus restaurou meu casamento, hoje meu marido é o presbítero fulano, eu sou a missionária ciclana, Deus mudou nossa vida, louvado seja o nome do Senhor pelo dia que eu vim nesse salão. E eu pensei, Deus, e eu fiquei sem um monte de dinheiro, que todas essas semanas que ela desapareceu aqui. Mas gente, o que é melhor? Você ganhar mais uma grana ou Deus restaurar um propósito na vida de alguém? Essa pessoa não estava com vontade de ir para o culto. Você acha que uma mulher desviada estava com vontade de ir para uma tarde da vitória receber uma profecia? Onde é que ela vai encontrar com o Senhor? Quando estiver na sua presença. Porque se você anda na presença, Jesus está lá, Ele é a presença. E quem te encontrar, encontra com Ele, aleluia! É disso que eu estou falando, filho. Gente, eu pensava em passagens bíblicas, eu evangelizava as pessoas. Elas iam para o salão, eu ia para evangelizar. Eu enxergava aquilo como liturgia. Xandão, eu me lembro que eu saía correndo, gente. Tinha dia que eu tinha que pregar à noite, mas eu tinha que trabalhar o dia todo. Cara, tinha que pôr terno para piorar. Daí você trabalhava o dia inteiro, o cabelo caía aqui, nessas dobrinhas suas aqui. Você tentava dar uma limpada assim, nem tinha como tomar banho lá no salão. Vestia o terno por cima e ia pregar, ficava tudo piricando, misturava suor com o cabelo, mas eu ia correndo para a igreja pregar. E eu falava, Deus, eu estou plantando tempo, eu quero colher tempo, eu te honro sendo cabeleireiro, eu te honro trabalhando, eu não deixo de ter o meu ministério. Galera, eu não estudei para ser um profissional da fé. Eu era um cabeleireiro que foi cultivando a presença do Espírito Santo cada vez mais no salão, e um dia Deus pediu meu salão e me chamou para pastorear, e o que eu plantei de tempo hoje é tudo que eu tenho. Eu não tenho ouro nem prata, mas Deus me deu tempo para fazer a obra de Deus. Foram pregações que eu entrava no banheiro, fingia que ia usar o banheiro, abria bem rapidinho. Deus fala comigo muito rapidinho, porque eu não vou ter muito tempo de dar uma palavra para pregar de noite. Então tudo começou, não foi tendo um lugar secreto para orar, um monte para orar. Foi com um monte de boleto, correria doida, correndo. Eu lembro da época que não tinha celular na Bíblia, enfiava o celular aqui nas costas, aqui assim, ó. Andava, o celular não, a Bíblia. Andava para todo lugar com a Bíblia, assim. Era office boy, chegava lá no Bradesco, a fila demora 40 minutos. Sacava a Bíblia, começava a ler. Quantos dias não tinha uma senhora que falava assim, filho, você entende o que está aí? Entendo. Lembrava de Filipe e Eunuco. Você pode me explicar? Porque eu nunca li a Bíblia. Ficava lá pregando. Em vez de ficar 40 minutos, ficava mais 1 hora pregando para alguém. Me lembro de chegar um dia no banco, precisando de um cartão de crédito, 2013, primeira vez indo para os Estados Unidos, precisava de um cartão de crédito grande. Cheguei lá no gerente para pedir um cartão de crédito. A gerente olha para mim, você não é pastor daquela igreja preta doida aqui da rua? Sou. Ai, que bom que você veio aqui, meu filho está tentando suicídio. Pode falar com ele? Ligou para o filho, fiquei lá no banco, na sala da gerente, evangelizando o filho, falando com o filho. Depois abençoei ela, fui embora, esqueci de levar o cartão. Deixa eu te falar uma coisa, os melhores dias da minha vida eu não tinha um ministério, eu tinha a presença. Não tinha um nome, ninguém via nada que eu tinha no YouTube, não tinha livro escrito, não tinha nada, tinha presença. Então, gente, fale com Deus caminhando, cozinhando, trabalhando, cansado, falhando, malhando, tomando banho e até pecando. Vamos lá, Curitiba, deixa eu jogar uma bomba de escandalizamento na sua cabeça agora. Vocês me permitem, sim ou não? Permite, Xandão, você que é o anjo da igreja de Curitiba? Pode? Nunca ore fumando, mas sempre fume orando. Como assim, Leandro? Vai perguntar para mim, como assim? Gente, nunca ore fumando, porque quem ora não fuma, tá? Então que você que é crente, nunca ore fumando. Mas você que está me ouvindo que não é e fuma, fume a partir de hoje só orando. Nunca mais acenda um caretinha sem chamar o Holy Ghost para
o rolê. Nunca mais. Que isso, Leandro, sangue de Jesus, estou escandalizado. Volta da onde você veio então, oferenda. Deixa eu falar uma coisa. Meus últimos 4 cigarros, eu convidei o Espírito Santo para fumar comigo. Eu acendi e falei: Espírito Santo, vem aqui. Olha aqui. Olha o que eu me tornei. O cigarro não tem poder de se acender, não tem poder de vir até a minha boca. Mesmo assim, eu acendi e eu fumo. O Espírito Santo, eu não quero mais fumar. Eu juro, Espírito Santo, que eu não quero mais. Cara, comecei a orar, a fumaça começou a sair por outros lugares. Pegava outros caminhos, quase tuberculose vinha na goela. Gente, eu te falar uma coisa. Não é heresia o que eu estou falando. Um homem conhecido como Santo Agostinho, ele orava pecando. Um dia ele foi para uma banheira com várias mulheres, ele falou assim: Deus, faz-me santo, mas não hoje. Santa Ana orou muito, muito tempo para que ele se tornasse um homem de Deus. Escuta esse irmão lá. Chegou pro Léo: Léozão. O Léo: fala, irmão. Aprendi a jejuar. Que coisa louca. Presença de Deus. Fiquei 4 dias jejuando. O Léo: como é que foi? Só água e cigarro. Aí o Léo: nossa, que louco, cara. Não, Léo, uma presença de Jesus, cara, nossa senhora, velho, você tem que ver, que louca. Passou mais uns dias, ele encontrou o Léo, daí ele tava com outra cara: Léozão, jejunzão tá estralando, 7 dias agora. Aí o Léo: deixa eu adivinhar, só água e cigarro. É, Léo, água, cigarro, Bíblia, oração. Mas no último dia, Léo, eu peguei o cigarro e disse para Jesus: eu não quero mais, Jesus, eu te entrego esse vício. E já faz 10 dias que eu não fumo, Léo. Jesus me libertou do cigarro. Aleluia. Ei, tem gente achando que tem que ser magrinho para começar a ir na academia. Você acredita nisso? Tem gente achando que tem que ser santo para vir na igreja. Deixa eu te dar um ensino. Você peca ainda? A partir de agora só peca orando. Vai orando. Vai orando. O constrangimento do Espírito Santo vai começar entrar dentro de você. Você vai estar buscando mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Daqui a pouco você vai estar sendo liberto, transformado, porque é a presença de Deus que faz isso, não é a sua força. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só água e cigarro. Gente, a presença de Deus, ela organiza as guerras interiores. Outro dia eu comecei a orar, gente. Eu pago imposto no Brasil e nos Estados Unidos. É horrível. E aí tem umas coisas para fazer, umas batalhas de igreja, ministério. Aí tinha umas lutas dentro da nossa família. E eu comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Não mudou nada. Mas uma paz organizou o meu interior. E nada mudou ali fora. Só que aquilo não roubava mais a minha paz. E eu continuei orando mais. E daqui a pouco eu esqueci tudo que eu estava orando, porque agora eu já tinha o que eu mais queria. E quando eu reparei, Ele organizou também as coisas exteriores. Deixa eu te falar uma coisa, Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Ele vai pôr paz em você, ainda que seja no meio da guerra, porque a presença organiza o coração das pessoas. Quanto mais consciente da presença você é, menos governado pela ansiedade você se torna. A mente ocupada por Deus, ela perde espaço para o caos. Agora, 6º ponto maravilhoso: o maior prêmio da presença é Ele mesmo. É Ele mesmo. O evangelho contemporâneo te envolve em chaves, em molho de chaves, e vitórias, e portas abertas, e milagres, e bênção, e ratatatatata.
A presença é o maior prêmio, a companhia de Jesus é o prêmio, e dentro dessa companhia tem bênção, tem milagre, tem prosperidade, tem vitória, tem cura, tem restauração, mas Ele é o fim. Ele é o fim, Ele é o início, Ele é o coração, Ele é a essência, Ele é o porquê da existência, é Ele. Salmo 73, 25: a quem tenho eu nos céus além de ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O maior prêmio é Ele mesmo. Repete isso comigo, Curitiba: o maior prêmio é Jesus. Quem encontra prazer na presença não vira escravo de bênção, nem de vitória, nem de tigrinho, nem de vício, nem de bebida, nem de drogas, nem de prostituição, nem de nada. E agora eu vou finalizar, gente, e essa é a parte fantástica. Você que nesses dias de 2 ou mais tem a seguinte dificuldade: não consigo pregar, não consigo evangelizar, tenho vergonha, você não conhece Curitiba. Presta atenção nesse princípio, e se você não prestou atenção em nada da pregação até agora, essa é a parte mais importante. Isaías 6,3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Seres celestiais chamados serafins tinham olhos por dentro e por fora do seu corpo e das suas asas. Se eles tinham tanto olhos e rodavam ao redor do trono, eles só podiam proclamar o que eles viam: Santo, 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 santo. Mas eles não eram mega espirituais, eles lembravam do planeta Terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Quantos crentes dizem ser viciados no lugar secreto e não conseguem amar o mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Uma grande pregadora ministrou isso aqui hoje pela manhã. E saiba que Deus é tão preciso que antes do sangue de Jesus ser derramado na cruz para te salvar, o sangue dele salvou o jardim primeiro. O homem profanou o jardim quando desobedeceu a Deus. O primeiro Adão profanou o jardim do Éden. O segundo Adão suou sangue no jardim do Getsêmani. Primeiro o lugar foi santificado para depois o homem ser santificado. Deus amou o mundo, ama o mundo e quer salvar o mundo. Os serafins declaram santo, 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 e não amaldiçoam a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te falar, um produto da adoração: você se torna exatamente aquilo que você adora. Salmo 115: quem adora estátuas de escultura torna-se como eles. Todos aqueles que os fazem e os adoram não podem ouvir, porque lhe taparam os ouvidos, não podem ver, porque lhe taparam os olhos, não falam, porque lhe taparam a boca, e eles são carregados em procissão, porque eles não podem andar. Todos aqueles que o adoram e os fazem se tornem como eles. Nós nos tornamos exatamente como aquilo que nós adoramos. Quem adora a prostituição, a pornografia, quem adora a prepotência, a arrogância, a ganância, se torna o lixo. Mas quem adora o Senhor passa a ser como Ele é, e Ele é amor, e Ele é restauração. Então, se você só cultiva a sua vida na presença, você não amaldiçoa a terra, não amaldiçoa o Brasil. Você vai olhar para a sua cidade, para a sua família, e vai declarar: e toda a terra está cheia da sua glória, e Curitiba está cheia da sua glória, e o Paraná está cheio da sua glória, e Brasília vai ser cheio da sua glória, e o Brasil vai ser cheio da sua glória. É só ficar adorando. Repete comigo: é só ficar adorando. Então, de repente, Isaías vê a Trindade tendo uma crise. Tenta imaginar essa cena. A Trindade está igual os personagens do Chapolin. E agora quem poderá nos defender? A Trindade faz assim: a quem enviaremos? Um dos anjos do exército celestial já resolveu o planeta. A quem enviaremos? Isaías escuta. Isaías entra em desespero: envia-me a mim. A maior prova de que você está sendo avivado pela presença é que você vai ouvir o plano que Deus tem para. Você vai sentir o amor que Deus tem com.
E quando você vê, sentir e ouvir, você vai querer ser resposta para a sua geração. Foi assim que, como um simples cabeleireiro, eu só enlouqueci. Foi assim. Eu não queria ser pastor, não. Eu só queria parar de usar droga. Frase de Brunão Tremembé. Eu só queria ter o casamento restaurado. A verdadeira adoração começa diante do trono, mas não termina ali. Termina sarando as nações da terra. Paulo diz isso lá em Romanos 15:16. Eu tenho o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Rubão, o que você fez nesse dia é assumir o dever sacerdotal. Aquilo que você adora e tem no secreto, você precisa e tem uma responsabilidade de comunicar. A responsabilidade que você teve de treinar uma geração toda e conquistar títulos todos, agora se torna uma responsabilidade de oferecer também a eternidade para cada um deles. Isso é produto do seu relacionamento com Deus, não é uma escolha, é apenas algo que você só tem que fazer. Então, exatamente como vocês viram Rubens fazendo nesse dia, assim também vocês vão fazer. Vai adorando, vai louvando, vai engrandecendo, e de repente chega o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. E qual o dever é esse, Leandro? 1 Pedro 2,9. A partir de hoje, sendo tocado profundamente pelo Espírito, você foi chamado das trevas para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Contemplar a santidade de Deus vai transformar você pela presença de Deus e vai levar você a proclamar as maravilhas de Deus. O seu sacerdócio, a sua vida com Deus produz missionário mais do que a Jocum. A Jocum envia missionários para o planeta Terra, mas a presença de Deus envia mais do que a Jocum. Envia mais do que a Poema, envia mais do que a Batista, envia mais do que a Assembleia, envia mais do que os cristãos, envia mais do que os crentes, envia mais do que os muçulmanos. Quem ama a presença passa a amar tudo que Deus ama e automaticamente a rejeitar tudo que Deus rejeita. Deus não tem nada com o pecado. Deus tem tudo com missões. Curitiba, por favor, só se gaste buscando a presença. Não tenta ser nada nem ninguém. Eu não me fiz como esse personagem que você conhece hoje. Eu só fiquei lá cortando o cabelo pedindo: Jesus, me dá essa alma. Jesus, me dá essa vida. Jesus, me dá essa pessoa. E antes de eu finalizar, deixa eu contar essa história. Em 2007 eu era um cabeleireiro bem sucedido. Estava ganhando muito dinheiro. Comprei um dos primeiros C4 Opalas que saiu na minha cidade. Eu queria muito ter aquele carro. Era um carro que chamava muita atenção. 2007 foi o primeiro ano, fui lá e comprei esse carro. De repente eu estava andando de jovem drogado que chegou na igreja de bicicletinha. Era um cabeleireiro bem sucedido e estava andando com uma caranga. Mas eu nunca esqueci de onde eu vim. Um dia com essa caranga eu estou passando na beira da Dutra e a gente estava plantando igreja em Pindamonhangaba. Quando eu passei na beira da Dutra, tinha 6 jovens travestis que se vendiam para prostituição na beira da rodovia Presidente Dutra. Quando eu parei um carro daquele com um cara de cabeleireiro, você consegue imaginar o que aconteceu, né? Os 6 vieram. Festinha! Aí eu botei a cara para fora e fiz assim, ó. Daí 5 vazaram correndo, um travou. Quem que você acha que travou? O Cleiton. Quem travou era o crentinho desviado. Ou é o filho de crente. Ou é crente desviado ou é filho de crente. Parou assim, falei: como é o seu nome? Ele falou o nome de mulher. Aí Deus falou para mim: pergunta o nome dele de novo. Falei: qual é o seu nome? A voz dele mudou, falou: meu nome é Cleiton. Falei: Cleiton, entra no meu carro, vamos para a igreja. Ele falou: você quer que eu me sinta pior do que eu já me sinto? Falei: não, cara, você não conhece a minha igreja. Já conhece. Elas todas julgam pessoas como eu. Falei: Cleiton, quanto que é o seu programa? R$10. Falei: quero 3 horas. Dele: como assim? Você acabou de parar aqui para eu ir para a igreja. Eu falei: quero 3 horas, tem que fazer tudo que eu quiser. Eu sou cliente.
Dele esboçou um sorriso. Então tá bom. Entrou. Levei ele para a igreja. Quando ele chegou lá comigo, imagina eu chegando aqui na igreja com um meninix, com uma sainha desse tamanho aqui. O que você ia pensar? Fala aí, ô Curitibinha. O que você ia pensar? Quando ele chegou, falou: eu não vou entrar. A primeira pessoa que sai e vai abraçar ele foi minha esposa. Meu Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe. Todas as irmãs vieram e abraçaram para ele se sentir seguro. Por 4 ou 5 semanas, não me lembro exatamente, a gente foi no prostíbulo pagar o programa dele e levar ele para a igreja. O último dia que nós fomos lá no prostíbulo, tinha um segurança bem grandão, acho que era irmão do Shaquille O'Neal, aquele outro. Eu cheguei lá, tava ele lá assim, ó. Mas esse parecia o Maguila, lembra o lutador Maguila? Falei: cadê o Cleito? O Cleito pirou, foi embora hoje, pegou as coisas e vazou. Falei: o que aconteceu? Diz que precisa devolver o Cleiton para a mãe dele. Jesus transformou a vida daquele rapaz, porque ele foi amado. Eu não pararia meu carro naquele lugar para falar com aquelas pessoas, porque eu era cabeleireiro e quem duvidava ia ter certeza. Já parou para pensar nisso? Jesus nunca queimou o filme dele com nenhuma pessoa que ele andou. Havia uma prostituta jogando o melhor perfume nos pés dele, e ele não ficou com medo de ser envolvido no escândalo, porque Jesus, quando se envolve com o pecado de alguém, ele tira esse alguém do pecado e transforma essa vida. Se você é lavado e remido no sangue de Jesus e anda na presença dele, você não tem medo, não tem vergonha e muito menos preconceito. Há muitos anos eu trabalhava com vários profissionais que eram homossexuais. Nunca desrespeitei ninguém, nunca tive nenhum preconceito. Contudo, os LGBTQIA+, eles têm preconceito com uma minoria das minorias. Sabe com quem? Com o ex-gay. Eles aceitam tudo, mas não aceitam o ex-gay. Então, se existe um lugar onde não tem preconceito, não vou dizer que é na igreja evangélica, porque isso não é verdade, mas na igreja onde Jesus é presente e poderoso, existe espaço para ex-gay, existe espaço para gay, existe espaço para pessoas de qualquer situação, porque à medida que nós oramos e buscamos a presença, Ele vai transformando o que tem que ser transformado, Ele vai restaurando o que tem que ser restaurado. Então, Curitiba, em nome de Jesus, não seja tímido ou ocupado demais com a sua vida. Aprenda uma coisa essa noite: você não precisa ser uma freira para viver na presença, não precisa ser um padre para viver na presença, não precisa ser um pastor para viver na presença, você só precisa carregar Jesus o dia todo. Você não é visitado por Ele numa conferência, você é morada do Espírito Santo. Fica de pé para parecer que está acabando. Vamos lá, vamos buscar a presença dEle por alguns minutos. Enquanto a banda louva essa canção, eu gostaria que você buscasse a presença de uma forma que você nunca buscou antes, que você desse uma atenção para Jesus que você nunca deu antes, se entregasse para Ele de uma forma que você nunca entregou antes. Entrega a sua vida e seus caminhos ao Senhor, e é certo que Ele fará algo glorioso, como fez na vida do Cleiton, como fez na nossa vida. Vamos lá, encher esse lugar de adoração, aleluia!